Olá, vamos falar agora um pouco sobre a avaliação de dor. Depois de falar um pouco sobre a dor como quinto sinal vital, vamos começar com uma ferramenta bastante poderosa que pode auxiliar para que os profissionais de saúde identifiquem a presença de dor, né, em determinadas populações. E para falar das populações, em especial, começamos a falar sobre a avaliação da dor na criança, né? E quando a gente fala de criança, a gente está se referindo a uma vasta faixa etária, que vai desde recém-nascido até adolescente. Então, veja, como vamos utilizar de ferramentas que podem nos auxiliar na prática clínica a identificar a presença de dor, algo tão subjetivo como nós já vimos em diversos módulos, né? Então, a gente tem que começar a entender o fenômeno que estamos falando e desse ser, né? Tão pequenino que é o recém-nascido. Vamos falar então um pouco sobre a avaliação de dor no recém-nascido? Bom, primeiro, para que a gente possa entender, muitas vezes, há muitos anos atrás, inclusive quando eu comecei a fazer dor, percebiam e tinham um claro entendimento que a criança, o recém-nascido principalmente, não tinha dor ou não sentia dor, não tinha todo o seu sistema somatosensorial desenvolvido, né, e maduro o suficiente para perceber a dor, né? As vias nociceptivas não estavam maduras o suficiente. Esse era o entendimento. Quando lá atrás, no passado, há 30 anos atrás, nós começamos a ter vários estudos, né? Onde mostravam algumas evidências e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Se vocês me permitem, esse talvez seja uma redundância falar que o bebê sente dor, mas infelizmente ainda é uma população especial que necessita de uma atenção e que muitas vezes na prática clínica nós não percebemos esse zelo com a avaliação de dor nessa população infantil. Bom, sabemos que anatomicamente os componentes necessários à nocepção, que envolve percepção e transmissão dolorosa, iniciam sua formação já intraútero e se completam nos primeiros meses de vida extrauterina. Então, veja, né, aquelas crenças que o recém-nascido não tinha dor, se cai por terra quando nos deparamos com a ciência, com a evidência científica, onde mostrou que a transmissão da sensação dolorosa nos recém-nascidos se faz através das fibras amielínicas, ou seja, ou pouco mielinizadas, sendo então esta mais lenta, fato este compensado pelas distâncias menores a serem percorridas pelo impulso doloroso, né? Então, no recém-nascido, onde você tem um estímulo doloroso, por exemplo, fazendo um exame de pezinho, por exemplo, no calcânio, a estímulo, embora esteja as fibras amielínicas ou pouco mielinizadas, caracteristicamente fibras mais lentas na sua transmissão dolorosa, por ter um corpo menor, isso se processa de uma maneira bastante rápida também. Sabemos que somente 80% das fibras transmissoras da dor no adulto são mielinizadas. A importância da mielinização, então, não no sentir, e sim na velocidade da dor. Os trabalhos científicos, eles comprovam que, sim, os recém-nascidos sentiam e sentem dor. Então, isso é uma verdade absoluta. Graças a Deus, hoje, muitos profissionais, né, muitos trabalhos com bons níveis de evidência vêm trazendo isso, e muitos, na época, 30 anos atrás, começou-se, então, uma corrida muito grande para validar e traduzir para a nossa população aqui no Brasil, né, em português, algumas escalas de avaliação da dor do recém-nascido. Hoje, nós temos o maior número de escalas traduzidas para a nossa língua, justamente nessa população de recém-nascido. Trouxe aqui algumas para compartilhar com vocês. Justamente por esse boom de evidência mostrando que o recém-nascido sente dor. No entanto,
importante ressaltar que, cada recém-nascido internado em UTI, ele recebe em torno de 50 a 150 procedimentos potencialmente dolorosos. Vejam, gente, que gama de estímulo nós estamos promovendo nesses pequeninos seres. E recém-nascido com peso menor que 1 quilo, são os prematuros, sofrem cerca de 500 ou mais intervenções dolorosas ao longo da sua internação. O que vocês acham, e aqui eu chamo você para a reflexão, o que acontece com um bebê que já nasce com tanta experiência dolorosa, percebida, evidenciada, experimentada? O que vocês acham que isso pode impactar ou prejudicar esse bebê no decorrer da sua vida, né, na sua infância e adolescência? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Fica aqui a reflexão. Veja, então, os bebês recém-nascidos, prematuros ou não, eles são submetidos a muitos procedimentos dolorosos. Muitos deles, obviamente, necessários para controle e manutenção da vida. Mas, no entanto, já que sabemos que eles são dolorosos, hoje nós sim podemos estabelecer uma medidas preventivas, sejam elas farmacológicas ou não farmacológicas para alívio da dor desses pequeninos, não é mesmo? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso em outros módulos de tratamento. Bom, outro dado importante nesse paper que foi publicado em 2014, né, justamente aquilo que eu trouxe à tona para vocês, aquela resposta onde a gente percebe que nesse estudo 11% dos recém-nascidos no mundo são prematuros, ou seja, menor que 37 semanas. E desses pequeninos prematuros, foi feito um trabalho de follow-up, né, para que pudesse acompanhar o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. E em 50% deles, essas crianças apresentaram problemas neurológicos no seu desenvolvimento. Semanas a meses na UTI, com intervenções invasivas para diagnóstico e tratamento, que foi em média de 14 dias. E a reexposição repetida à dor está associada, sim, à alteração no desenvolvimento cerebral. Então, hoje já sabemos, né, que recém-nascido prematuro, exposto a um estímulo doloroso, né, persistentemente, em demanda das necessidades de intervenções, sejam para diagnóstico ou tratamento, tem sim um prejuízo no seu crescimento e desenvolvimento neurológico. Alterações, inclusive, no seu desenvolvimento cerebral. Bom, e aí, quando comparado com o recém-nascido de termo, né, que é aquele recém-nascido, né, de 40 semanas, o recém-nascido pré-termo, menor que 37 semanas, tem mais exposição a procedimentos, redução de volume de substância cinzenta e branca na infância e na adolescência e anormalidade na espessura cortical. Consequentemente, reduções volumétricas nas regiões sensório-motoras, temporal e parieto-occipital. Então, só comprovando o que o estudo muito bem evidenciou do Ranger, né? Que é o mesmo autor que concluiu, então, que, sim, as repercussões podem ser muitas vezes irreversíveis. Após a UTI neonatal, esse outro estudo da pediátrica anestesia vem trazendo, então, essa questão da exposição, né, à dor e procedimentos. E após uma jornada, né, uma experiência dessas crianças na unidade de terapia intensiva neonatal, percebeu-se que as crianças tinham menores scores cognitivos e motores, prejuízo no crescimento, redução na maturação da substância branca e cinzenta, da supracortical novamente, e também alteração da estrutura do trato córtico-espinhal. Então, veja, manter uma criança sentindo dor, ela é extremamente deletéria para o sistema nervoso central. Quanto menor o bebê, maior a exposição, né, a procedimentos dolorosos que são necessários, maiores as suas repercussões no seu crescimento e desenvolvimento. Quais são as manifestações de dor no recém-nascido que podemos evidenciar? Algumas respostas fisiológicas, como alteração dos sinais vitais,
comprometimento na sua oxigenação, diminuindo a sua saturametria, na pele e até outras manifestações, alterações, inclusive de alimentação e também de eliminações intestinais. As respostas comportamentais, choro, a vocalização, a expressão facial, posição e movimentos do corpo e alteração no seu sono e no apetite. Aqui mostrando, né, conceitos éticos no manejo da dor nos neonatos, né? Primeira coisa que surgiu aqui, fazendo um mini flashback, né? Na primeira geração, o questionamento era, né, nessa revisão de artigo muito interessante, embora seja de 2009, mas eu acho muito legal, porque mostra, quem não viveu isso, né, como eu vivi, eu sei exatamente, e é bem pertinente, o quanto nós evoluímos em termos de ciência na fisiologia da dor do recém-nascido, né? Primeira geração foi, recém-nascido sente dor, ele gera, como eu falei, acreditava-se que tinha uma imaturidade neuroanatômica e endócrina, né, para percepção da dor, e, consequentemente, o tratamento era inadequado. A segunda geração já acreditava, né, que a criança tinha uma resposta fisiológica hormonal exacerbada à dor. A dor aumentava durante a morbidade neonatal, aumenta a morbidade neonatal e controvérsias surgiram na dosagem dos analgésicos. E a terceira geração são estudos em modelos animais imaturos com neurodegeneração, utilizando novos fármacos aí que vieram agregar ao portfólio e que foram introduzidos na prática clínica, né? Como que a gente pode, então, avaliar? Já que eu creio, eu acredito, a ciência vem me mostrando que realmente esses recém-nascidos têm dor. Então, como que eu posso avaliar a dor, né, desse recém-nascido? Que ferramentas eu disponho hoje para utilizá-las na minha prática clínica se eu atendo o perfil dessas que são esses bebês, não é verdade? Então, hoje eu separei aqui para vocês, nessa aula, algumas escalas mais comuns, né, mais utilizadas, que possa fazer sentido para você, lembrando que nenhuma escala dá diagnóstico de nada. As escalas são ferramentas que nos ajudam a entender uma parte da avaliação da dor. Lembra, a avaliação ela sempre vai ser multifatorial. Eu tenho que considerar vários aspectos. Já vimos isso na última aula, mas o que eu posso utilizar de ferramentas, e neste caso em específico, nessa população que são as crianças, é muito valiosa, porque muitas vezes, dependendo da faixa etária, eles não se expressam, obviamente, e com isso as escalas nos ajudam a identificar, a sinalizar a possibilidade de dor dessa criança e assim, né, poder tratar de maneira adequada. Então, aqui eu mostro para vocês as escalas mais comuns, traduzida para a nossa língua e validada para a nossa língua, adaptada culturalmente para a nossa língua, que é o português do Brasil, tá bom? Bom, essa é a escala PIP, que é a escala de prematuros, especificamente para prematuro. Veja, é uma escala que ela é comportamental e que avalia alguns índices, né, e aspectos e indicadores, né, como a frequência cardíaca, saturação, mas também avalia o comportamento da criança, né? Dados hemodinâmicos também são acrescidos aqui, né? Lembrando que ela também pode ser utilizada de acordo com a idade gestacional, que é um indicador também que se considera na avaliação dessa escala. Como toda escala observacional, aí, gente, vale para todas, começamos com prematuro, mas vale para qualquer escala observacional, toda escala observacional, ela é avaliador dependente, depende do profissional que está aplicando. Para isso, se você utilizar qualquer escala observacional no seu serviço, você deve considerar e garantir que os profissionais de saúde que prestam assistência a esse público tenham um treinamento específico sobre a escala. Precisa entender o processo de avaliação, a dinâmica de avaliação observacional, os indicadores e cada score desse.
o que considerar 0, o que considerar 1, o que considera 2 e o que considera 3, tá bom? Então, isso é muito importante. Como que a gente olha essa escala, analisa, né? A alteração comportamental, o que traz para nós? Ausente se ocorre entre 0 e 9% do tempo de observação. Mínimo de 10 a 39% do tempo, moderado de 40 a 69% do tempo e máximo com mais de 70% do tempo de observação. Score acima de 6 mostram dor leve, acima de 12 aponta a presença de dor moderada ou intensa, ok? Então, isso é importante. Por que isso, né? Por quê? Porque todos os autores das escalas comportamentais, eles preconizam que nós comecemos a fazer a avaliação dos sinais vitais, primeiramente pela dor. Porque, veja, se eu começar a avaliar a temperatura dessa bebê, a mexer nesse bebê, vai estimular e vai poluir, interferir, enviesar a minha avaliação. E provavelmente eu vou ter um indicador, um score, que não vai refletir na realidade, não vai ser fidedigno. Então, todas as escalas comportamentais, elas precisam de ter treinamento, elas são avaliador dependente, e eu preciso começar avaliando os sinais vitais primeiramente pela dor. E quando eu identifico e classifico essa dor de acordo com a intensidade, que essas escalas e todas as outras que eu vou mostrar aqui são escalas unidimensionais. Elas avaliam apenas uma dimensão da dor, que é a intensidade. E aí eu consigo classificar essa dor entre nada de dor, uma dor leve, nesse caso, acima de 6, e acima de 12, uma dor moderada ou intensa. Porque hoje os protocolos de tratamento de dor aguda e dor crônica, infantil ou adulto, eles iniciam as intervenções farmacológicas baseadas na intensidade. Então, por isso que é importante. Então, serve para qualquer escala. Então, todas essas escalas aqui, pediátricas, infantis, neonatais, são escalas unidimensionais. Podem ser aplicadas pelo profissional auxiliar e técnico de enfermagem, ok? Ou um profissional de nível superior. As unidimensionais. As multidimensionais, que avaliam outras dimensões da dor, que a gente vai ver num próximo módulo, essas sim devem ser utilizadas apenas para profissionais de saúde de nível superior. Bom, outra escala que também podemos usar e que está presente e que pode fazer sentido para o seu serviço é a escala de dor, agitação e sedação de recém-nascido. É uma escala específica, tá? Que avalia não só a necessidade de analgesia, como também a necessidade de sedação. A gente avalia não só itens do comportamento, tá? Como também avaliamos sinais vitais do paciente concomitantes. E aí a gente tem um score, de novo, começamos avaliando sempre a dor, primeiro dos sinais vitais, sempre observando o paciente sem um estímulo externo e mensurando em torno de 1 a 2 minutos o comportamento do paciente, né? E aí a gente avalia, né? Se der menos 10 a 0, né? Ela está sedada. Menos 10 a menos 5, sedação profunda. E menos 5 a menos 2, sedação leve. De dor, né? De 0 a 11, né? E se a dor está presente com score maior que 3. Sempre a gente soma um ponto se o recém-nascido for menor do que 30 semanas, tá? No caso do prematuro. Mas é uma escala que pode fazer sentido para a sua instituição. E é uma escala que também tem a validada para a nossa língua, já tem alguns anos. Tem a outra escala, que é mais simples, NFCS, que é a escala de codificação da atividade só facial do neonato, também observacional, também devemos começar a avaliação da dor pela avaliação dos sinais vitais pela dor. No entanto, ela está presente, você vai somando, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens, né? E 0 é nada, ausente, e 1 é sempre um score que você vai somando, tá? E aí você consegue identificar a intensidade da dor também para essa escala, mas ela se detém apenas a expressão facial,
Essa daqui é a escala mais utilizada, né, nas unidades neonatais do Brasil, que é a escala comportamental de dor para recém-nascido, que é a NIPS. É uma escala que aborda 6 itens do comportamento. Ela tem 0 para quando a criança, o bebê está tranquilo, relaxado, 1 quando ele está um pouco agitado e 2 bastante agitado, bastante choroso. Então, são itens que é expressão facial, choro, respiração, braço, as pernas e os estados de consciência. A gente consegue somar também unidimensional, também começamos avaliando os sinais vitais pela dor, e aí eu classifico, 0 é nada de dor, 1 a 2, uma dor fraca, 3 a 5, uma dor moderada, 6 a 7, uma dor intensa, forte. E ainda dentro da escala da população pediátrica, nós temos também uma escala que avalia crianças, aí não é só avalia dor, a necessidade de analgesia, ela avalia também sedação. É uma escala para a população infantil em ventilação mecânica obrigatoriamente. É uma escala que avalia vários itens do comportamento e tem um item específico para a avaliação comportamental também da resposta respiratória do paciente em relação ao seu conforto à ventilação mecânica, seja através do tubo endotraqueal, seja através da traqueostomia, mas ele precisa estar em ventilação mecânica para a população infantil. Então, a gente vai dando um peso, né, e a gente vai analisar, ela varia, né, de 6 a 23, e se o que ela dá, né, em relação à sedação. Quando a criança está com a pontuação de 6 a 10, ela está bem sedada, 11 a 22 se encontra sedada, e maior que 23, pouco sedada, tá? Quanto aos dados de analgesia, abaixo de 10 ou acima de 17, né, sugere a necessidade de rever tanto a sedação como a analgesia desses pacientes. Então, esse eu não consigo, nessa escala, classificar a intensidade, mas ela somente me sinaliza a necessidade de rever, analisar a abordagem, tanto da sedação como da analgesia desses pacientes. Aqui um estudo que mostrou a avaliação da dor em neonatologia, né, onde se percebeu que a finalidade foi revisar, né, os métodos utilizados na avaliação de dor, né, e aí muito se percebeu, né, que uma vez que as estratégias de tratamento utilizadas sem uma avaliação sistemática da dor não são eficazes ou adequadas. Então, a gente percebe que muitas vezes os profissionais de saúde reconhecem que é importante avaliar dor em neonatologia, mas isso não contempla na prática clínica, não muda o comportamento, não faz com que ele avalie, embora ele considere algo muito importante. Bom, na população pediátrica, pessoal, eu acho que é isso, eu acho que isso vem trazendo um pouco a reflexão. Quem trabalha nessa área, eu trabalhei por aproximadamente 10 anos só em neonatologia e depois mais 10 em pediatria, e comecei a fazer dor nessa população, e eu sei quantos são os desafios quem trabalha nessa área se depara diariamente para mostrar e evidenciar que a criança tem dor e assim propor um tratamento para que minimize sua dor e seu sofrimento. E agora eu vou explanar um pouquinho sobre as dores na população maior, que são as crianças e adolescentes, né? Aqui mostrando dados epidemiológicos de prevalência na população de crianças e adolescentes, né? Uma revisão sistemática, onde mostrou que a maioria das dores, né, da característica de dor em relação à localização, são as dores de cabeça, né, seguidas aí das dores abdominais, né, e outras dores, ou até múltiplas dores, com maior prevalência em meninas e com um aumento com a idade, até porque a gente entende esse aumento de outras dores, principalmente com o avançar da idade, da adolescência, que são as dores, né, pélvicas em decorrência da puberdade.
Em criança e adolescente de 18 até 18 anos, a prevalência de dor gira em torno desse estudo de 2000 do Perkin, em torno de 25%. Dor frequente e intensa em 8%. Nessa revisão sistemática com 32 estudos, mostrou a prevalência maior de cefaleia, de novo, né, como nós vimos, seguida das dores múltiplas, né, com maior prevalência, e também as dores, aparece abdominal e as dores músculo-esqueléticas, né? Um estudo realizado em crianças internadas na unidade de terapia pediátrica de um hospital universitário mostrou que a prevalência de dor nos pacientes, né, dessa clínica foi de 58,7%, sendo que 31,7% dos pacientes tinha dor leve, 9,2% dor moderada e 7,7% dor forte, intensa. Só que 51,4% não tiveram a sua dor quantificada, ou seja, avaliada. E isso é muito preocupante. Metade dessas crianças internadas, onde muitas vezes, né, estão submetidas a diversos procedimentos, né, geradores de dor, não tem sua dor avaliada. Quando nós não avaliamos a dor, já falei isso aqui, eu não considero, eu não intervenho. Então, é muito importante. E aqui fica a reflexão. Será que nós estamos avaliando e, consequentemente, tratando adequadamente a dor das nossas crianças? Será que essas crianças, com o passar do tempo, não vão ser adultos com dores crônicas, com um prejuízo na sua qualidade de vida? Essa é a reflexão. Aqui, esse estudo que mostra, né, dor também, a prevalência e impacto nas atividades de vida diária, na percepção, né, dos familiares e impacto na escola, né, nas suas atividades educativas. 60% das crianças e adolescentes relataram dor nos últimos 3 meses. A dor aumentou com a idade, sendo que as meninas de 16 a 18 anos relataram mais dor, como eu já falei, até, né, justificável aí. A prevalência total da dor crônica foi de 21%, olha só. As crianças relataram impacto na sua atividade social, na sua incapacidade no lazer, no seu sono perturbado, ausência de escola e incapacidade de encontrar amigos devido à dor. Veja, se tudo isso que eu acabei de falar, social, lazer, sono, escola, interação, né, amigos, isso é o desenvolvimento e crescimento de uma criança saudável. Se você, por conta da dor, né, se a criança, por conta da dor, ela está impedida de realizar essas atividades, obviamente, consequentemente, vai impedir a sua qualidade de vida e, consequentemente, vai impactar no seu desenvolvimento. As meninas, nesse estudo ainda, relataram distúrbio do sono, perda de apetite e o uso de medicamentos com muito mais frequência em comparação com os meninos. Então, só reforçando que fatores que afetam na experiência dolorosa são idade, entendimento, aprendizado, suporte social, amparo, controle, cultura, crenças, atitude, expectativa, experiências dolorosas, estado psicológico e também a resposta da família à dor. Isso tudo nós já trabalhamos lá nos primeiros módulos, quando nós falamos de todos esses aspectos que impactam a dor. E não é porque é criança que vai ser diferente. Então, veja, é muito importante que a gente compreenda a magnitude do que a gente está tratando. E a avaliação da dor é um dos aspectos que pode nos ajudar a entender e compreender esse fenômeno. Consequentemente, vai nos ajudar a implementar medidas analgésicas e vai também nos auxiliar a verificar a eficácia dessas medidas instituídas. Lembrando que sempre quando eu me deparo com uma criança, né, que se comunica, que é escolarizada, que interage comigo de alguma forma, de uma forma lúdica, escrita, verbal, né, eu questiono, eu posso perguntar para ela e usar as escalas, eu posso avaliar seu comportamento, eu garantir o envolvimento dos pais e levar em consideração o quê? O contexto clínico da sua hospitalização, o que está trazendo ele ali, e assim tomar a conduta e avaliar os resultados. Essas são algumas dicas que a gente pode estar compartilhando aqui.
Quais as escalas que nós temos para essa população? A escala Kelps, para crianças de 1 a 5 anos, tá? Que avalia principalmente essa escala, ela é especificamente também comportamental, mas ela é específica para paciente nessa idade de 1 a 5 anos, né? Que são os infantes, paciente cirúrgico, pós-operatório, tá? Então, é específico, que também ela varia de 4 a 13. A escala de faces, que é a escala que a gente pode estar aplicando na população infantil, só que a criança precisa ter um entendimento e mostrar qual é a carinha que está a dor dela nesse momento, tá? Então, essa é uma opção. A escala FLAC é uma escala comportamental, também avaliador dependente, também observacional, que eu posso utilizar desde depois do recém-nascido, né, depois de 30 dias de vida, até o paciente, até a criança pré-escolar. A partir do momento que ela é escolarizada, eu posso utilizar as escalas de adulto. Mas a FLAC, ela contempla uma população bastante ampla, né, uma faixa etária bastante ampla, e que nos ajuda e que, na maioria dos hospitais, tem substituído a de faces, a de carinhas. É uma escala que avalia 5 itens do comportamento da criança, né? Sempre sem um estímulo externo, e eu consigo classificar: 0 é nada de dor, 1 a 3, dor leve, 4, 5, 6, uma dor moderada, 7, 8, 9, 10, uma dor intensa. Lembrando que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente já define, desde 95, e estabelece o direito a criança não sentir dor quando existem meios para evitá-las. E quando a gente pensa em criança, né, maiorzinha, hospitalizada, esse artigo vem só remeter à importância da equipe de enfermagem no contexto de avaliação da dor. Evidenciou que os profissionais reconhecem a dor da criança, todavia não utilizam de métodos validados para mensurá-la. Olha só que coisa, né? O controle farmacológico da dor foi colocado pelos profissionais como a principal maneira de alívio desse sintoma. O estudo aqui concluiu que os profissionais de enfermagem são comprometidos na identificação da dor nas crianças, porém, existe uma fragilidade quanto ao conhecimento relacionado ao seu controle, pois a maior parte se restringe aos métodos farmacológicos. Foi por este motivo, por ter vivenciado tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês, que foi uma das grandes molas propulsoras e que me motivou a desenvolver esse curso, basicamente, essencialmente, dedicado aos profissionais de enfermagem. Aqui nesse outro estudo, né, avaliação e manejo da dor em pediatria baseado na opinião dos profissionais de saúde. A amostra foi composta por 92 profissionais de saúde que atuam nas enfermarias pediátricas, terapia intensiva e terapia intensiva neonatal. A amostra foi de 45 médicos, 18 enfermeiras, 16 psicólogos, 8 fisioterapeutas e 5 terapeutas ocupacionais. Os dados foram coletados por meio de um questionário autoaplicável, que incluiu 22 questões abertas sobre os seguintes tópicos: avaliação de dor, manejo farmacológico e intervenções não farmacológicas. O que mostrou? Em relação às ações e recursos, 33% dos entrevistados mencionaram a utilização de instrumentos para avaliação de dor, apenas 33% de todos os profissionais. Os profissionais relataram predominantemente a falta de treinamento para avaliação e manejo da dor, falta de protocolos padronizados e recursos humanos e materiais. Consequentemente, 96% dos profissionais relataram a necessidade de treinamento educacional e padronizando, então, assim, as diretrizes de implementação para serviços de avaliação de dor. Vejam que tudo vai cair aonde, né? Tudo vai migrar para o conhecimento, a falta de conhecimento, a falta de expertise, a falta de evidência científica, moldando e modulando a maneira como os profissionais lidam com a dor do outro. Ainda nesse estudo, mostrou que 73% deles relataram prescrever tratamentos farmacológicos para sintomas de dor e 26% relataram o uso de intervenções não farmacológicas para o alívio da dor. Enfim, o papel da enfermagem no contexto de avaliação da dor da criança é fundamental. E eu dou uma dica aqui prática de quem já viveu isso, né, na pele.
considere o cuidador, considere a pessoa significativa para aquela criança no seu processo de avaliação de dor dessa criança. O controle e alívio da dor na assistência à criança tem sido um objeto de preocupação na enfermagem em busca de intervenções que possam minimizar ou evitar problemas de ordem físico e emocional para essas crianças. O desconforto, em especial a dor, estão associados ao aumento de risco de complicações que podem resultar em maior morte e mortalidade. O alívio da dor deve ser uma prioridade no planejamento terapêutico de crianças, né, enfermas e doentes. O emprego de protocolos que facilitem uma correta seleção de medicamentos, uma administração adequada e uma monitorização dos cuidados podem melhorar a qualidade de sedação e analgesia e evitar seus efeitos adversos. O desenvolvimento de novas técnicas analgésicas e sua avaliação tem sido alvo de grande preocupação devido à segurança do paciente. Enfim, o profissional de enfermagem tem todas as suas ferramentas na mão. Podemos participar de todo o processo de gerenciamento da dor da criança, mas precisamos acreditar na dor da criança, utilizar ferramentas com fortes evidências, agregar o familiar, o cuidador, a mãe, a avó, o pai, quem quer que seja, no processo de avaliação e assim estabelecer as diretrizes de tratamento. O farmacológico, muito bem estabelecido hoje nos guidelines, mas temos o não farmacológico, a enfermagem tem um papel essencial. A gente vai ter um módulo só falando dos tratamentos não farmacológicos. Mas, enfim, o poder está nas suas mãos. Basta você acreditar e garantir que minimize o sofrimento e que rir até a barriga doer, a única forma que merecemos sentir dor, não é mesmo? Muito obrigada, gratidão até aqui e vamos aos próximos módulos, ok? Muito obrigada.